Tá, então, ó, vamos lá. Então mentalidade, alimentação e hormônio. A parte do hormônio é o que justifica por que algumas pessoas têm tanta propensão a engordar e outras a não engordar? Exatamente. Porque tem gente que tem... Nossa... Tipo assim, eu vou dar o meu exemplo. Minha esposa vai ficar doida, né? Que eu como que nem uma mula e não engordo. E tem gente que não pode sair um pouquinho que já aumenta 8 quilos já na balança, né? Tem a ver com hormônio isso? Tem a ver com hormônio. Vamos lá. Tem muitas pessoas... É muito triste saber que alguns profissionais duvidam do paciente. Chega o paciente no consultório e fala assim, doutor, mas eu não como nada e tô engordando. Duvido. Duvido, você come sim, você vai mentir pra outro. Vai mentir pra outro, você ataca a geladeira, você deve estar comendo escondido. Mas escondido dela, não tem como. Sabe? Aquela pessoa tá ali buscando sua ajuda, ela vai te contar tudo. Ela tá pagando uma consulta sua, por que ela não vai te contar que ela tá comendo? Sabe? É uma burrice, assim, absurda. Essa pessoa não come muito mesmo, sabe, Duda? Ela tem problemas hormonais que fazem com que ela engorde. Por exemplo, insulina. Insulina é um dos piores hormônios para te fazer engordar. O que a gente come que aumenta a insulina? Açúcar, massa, pão, biscoito, bolacha, farinha. Tudo que é açúcar, farinha, massa, pão, biscoito, bolacha, faz a insulina subir. Então, para vocês entenderem, vamos lá. A gente come um pão. A glicose sobe, né? Isso todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Minha glicose subiu. Quem que abaixa a glicose? A insulina vem e abaixa a glicose. Por que o diabético tem que aplicar a insulina? Porque ele não produz mais. Então a glicose do diabético fica alta, ele tem que aplicar a insulina, porque ele não produz mais, para baixar. Então todo mundo produz insulina. Então vamos imaginar, uma mulher que lá na adolescência era magra. Ela podia comer pão, podia comer bolo, podia comer doce, não engordava. Porque ela comia o pão, subia um tanto de glicose e um tanto de insulina para baixar essa glicose. Beleza. Só que à medida que vai passando os anos, ela foi comendo errado, foi ganhando peso, foi ganhando barriga. Hoje ela tem que produzir mais insulina do que precisa para dar conta desse pão. Então hoje ela come o mesmo pão e ela sente que ela engorda mais. Ela come o mesmo pão, só que a insulina sobe 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que precisa. E esse pico de insulina estimula gordura corporal. Mas então tem gente que tem insulina de mais e outros que tem de menos? Tem gente que tem equilibrada e tem gente que produz demais. Mas vamos lá. O diabético, todo diabético, um dia passou... Diabetes tipo 2, né? Que é aquele que a gente cria ao longo da vida. Ele teve essa resistência à insulina antes. Então, para você ficar diabético, primeiro você cria resistência insulínica, que é isso que eu falei de produzir mais insulina do que precisa. Depois você fica pré-diabético, depois diabetes. Porque imagina... O pâncreas é o órgão que produz insulina. Se você coloca ele para trabalhar demais, está produzindo muito, ele vai pifar. Aí vira diabetes. Então, primeiro problema que as pessoas, mulher que está acima do peso, tem que olhar. Resistência insulínica. É um exame que se faz? É um exame, faz exame de insulina. Exame de insulina em jejum. Insulina perfeita tem que ser abaixo de 5, tá, gente? Abaixo de 5 em jejum, insulina perfeita. Aí os médicos olham parâmetros de normalidade de laboratório, fala que tá tudo bem com você, mas não é assim que analisam no exame. E aí tem outros hormônios, por exemplo, tireoide. Tireoide é uma bomba. A mulher, se você vive cansada, fadigada, unha fraca, cabelo caindo, metabolismo lento, preguiça, desânimo, mãos e pés frios, olha sua tireoide vai estar ruim. E tem que olhar o exame de TSH. O TSH perfeito tem que estar abaixo de 2,2. Só que os médicos tradicionais vão tratar quando passa de 5, de 6. Só que essa mulher já está há anos com esses sintomas. Então lembra que eu falei da medicina preventiva? A gente tem que prevenir. E como que a gente previne? Deixando tudo ótimo sempre. Eu não vou esperar a bomba estourar. Você vai lá no médico, vou te dar um exemplo. Chegou uma paciente, eu falei o TSH de 4,8. No exame era considerado problema acima de 5. Eu falei assim, olha, sua tireoide já está desregulada. Ela falou assim, Renan, mas o meu médico falou que tá bom. O médico dela foi lá para emagrecer, né? Ela tem um médico de família dela. Eu falei assim, vamos repetir o exame? Ela falou, então vamos. Ela foi repetir o exame e deu 5,2. Ela falou assim, olha só, doutor, agora eu tô com um problema. Eu falei, então quer dizer que você criou um problema desse em 2 semanas? Não, esse problema está acontecendo há muito tempo. Então a medicina preventiva é deixar tudo ótimo. Então se insulina perfeita abaixo de 5, vão deixar abaixo de 5. Então, mas esse tipo de coisa aí de insulina, de negócio, tudo isso
você consegue controlar naturalmente ou vai ter que ter injeçãozinha, um negocinho, tal, um remédio? Boa pergunta, porque enquanto não virou diabetes, você controla naturalmente. O que a gente come que aumenta a insulina? Açúcar, massa, pão, biscoito, bolacha. Aí você troca. Tá. Você não precisa cortar carboidrato. Passa a comer batata doce, mandioca, inhame, né? Colocar mais fibra. E uma técnica muito legal, por exemplo, pessoal, Tornan, mas eu não consigo largar o arroz branco. Então come de um jeito diferente. Come primeiro folha, que é fibra, carne, depois você come o carboidrato. Vai estar com menos fome. Porque o que acontece? A carne e a fibra têm uma digestão lenta. Tá. Então a hora que você come aquele carboidrato, pode ser, por isso que eu falo, o melhor horário para você comer um docinho é depois do almoço, que você comeu proteína, comeu carne, comeu fibra, comeu salada, porque aquele doce vai demorar para digerir, então não vai dar aquele pico de glicose, pico de insulina. Tá. Entendeu? Então você pode comer o docinho, você pode comer o chocolate, você pode comer uma colherzinha de doce de leite depois do seu almoço. Só que tem que ter sido um almoço que você comeu folha, que você comeu carne, que você comeu proteína, porque isso vai diminuir a velocidade de absorção. E de modo geral, assim, tem alguns alimentos que são mais prejudiciais e que podem ser substituídos por outros? Claro, vamos lá. Porque você falou do arroz, mas caramba, não dá pra viver sem arroz, né? Dá. E eu vou falar, mas esse arroz integral é ruim pra caramba, eu não gosto não. Às vezes minha mulher compra uns arroz com grãos, uns bagulho. Sabe quando você gosta do arroz? O arroz? Eu quero arroz normal, né? Você pode comer o arroz mas ele normal. é meio complicado? Não, vamos lá, depende. Depende. Se a pessoa é diabética, o arroz é complicado. Se a pessoa é pré-diabética, o arroz é complicado. Mas vamos supor que a pessoa, Renan, eu sou pré-diabética, não consigo largar o arroz. Então você vai fazer isso. Você vai comer bastante folha primeiro. Só muda a ordem, né? Muda a ordem. Tá. Porque aí essa folha, essa fibra... Gente, vamos lembrar que os alimentos digerem tudo junto. Então se você coloca alguma coisa que tem uma digestão mais devagar, esse arroz vai digerir mais devagar. Então é saber comer. Saber comer. Aí você fala assim, Renan, mas eu não gosto de folha, eu não gosto de salada. O que eu posso fazer para minimizar isso? Compra psyllium. O que é isso? Parece aveia. É uma fibrazinha, você acha em qualquer lugar hoje em dia, psyllium. É um farelinho. E você toma um copo de água, você coloca uma colher de sopa de psyllium, meia hora antes do almoço. Você pode usar isso como água? Caramba, que delícia, hein, doutor? Vai rápido. Não, vai lá, gente, vai rápido, sem sofrimento, tá? É preferível fazer isso do que lá na frente você ter que tomar um monte de remédio, remédio de colesterol, engordar. Isso aí ajuda no quê? Ajuda a controlar o apetite. É? Porque o psyllium, ele vai formar tipo uma gelatina no seu estômago. Então vai te dar uma sensação de saciedade. Então isso é ótimo para quem come muito. Para quem come muito. Para quem come muito. Pega os horários que tem mais fome, toma um copão de água com uma colher de sopa de psyllium, meia hora antes, você vai ver que já não vai ter tanta fome e não vai conseguir comer tanto mais. É caro esse negócio aí? Não, barato. Barato, hoje em dia tá barato. Tá. Né? Aí... dica aí, hein, galera, para quem come muito e tá querendo diminuir. Água com uma colher de psyllium? É tipo um copo? De sopa. É um copo de água com 300 ml com uma colher de sopa de psyllium. Tá, boa. E aí vai ajudar. É um inibidor de apetite barato. A gente chama de Ozempic de pobre. Seria uma alternativa para quem quer fazer bariátrica? Porque são casos e casos, né? Mas às vezes a pessoa vai fazer bariátrica porque ela come pra caramba e quer diminuir um pouco o estômago para comer menos. Isso aí seria uma alternativa? Vamos lá. A pessoa que vai fazer bariátrica, ela tem a bariátrica como uma luz no fim do túnel, porque ela, teoricamente, acha que já tentou de tudo. Só que a bariátrica, hoje a gente sabe que mais de 90% das pessoas que fazem bariátrica têm reganho de peso. Tem o quê? Reganho? Reganho de peso, mais de 90%. Caramba, é mesmo? Por quê? Porque a pessoa que fez a bariátrica não fez aquilo que a gente conversou, não mudou a mentalidade dela. Que são os 3 pilares. Né? Exatamente. Ela fez a bariátrica esperando uma solução milagrosa. E aí, Duda, o que acontece? Eu já vi vários casos mesmo. Ela não muda a mentalidade. Passou da cirurgia, consigo comer pouquinho. Mas ela vai lá e me come 2 colheres de sopa de leite condensado. Um pouquinho, beleza. Mas isso daqui a pouco, o estômago ele dilata. Tá. De novo. E a pessoa vai engordando. E o problema da bariátrica é, a pessoa não cuidou da base hormonal metabólica. A mulher que chegou ao ponto de fazer uma bariátrica, ela tem resistência insulínica, tem cortisol, que é o hormônio do estresse alterado, a pessoa dorme mal, tem o intestino que não funciona muito bem, às vezes pode ter a tireoide alterada. Então esses são os principais hormônios que a gente tem que olhar quando a gente fala de emagrecimento. Tá. Só que essa pessoa que fez a bariátrica, ela vai num médico que só passa remédio. Quer passar Ozempic, Saxenda, Victoza, Sibutramina, Fepramona, são proibidos esses hoje em dia, né? A Fepramona, Femproporex. Agora a moda do Ozempic, do Mounjaro.
E aí, esses médicos só passam isso. Porque existe um mercado que acontece por trás, que não vem ao caso a gente falar aqui, enfim. Mas muita gente ganha com isso, sabe? Tá. E é um problema. E eu pergunto, a pessoa que vai usar, saiu agora, o fabricante lá de Ozempic e afins, já falou, para você manter seu emagrecimento, você tem que usar para sempre essa medicação. Você está disposto a pagar R$ 1.200 por mês para manter seu emagrecimento? E quem disse que vai manter? Quem disse que você vai emagrecer? Porque isso não está tratando seus hormônios, não está mudando sua mentalidade. E a pessoa que fez a bariátrica, esse é o problema da pessoa que fez bariátrica. Ela não mudou a mentalidade. Ela não corrigiu os hormônios. Tá. E ela vai ter que fazer isso.